Bom dia, paz e graça a todos. Sejam bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. E hoje vamos gravar o vídeo de número 11, do capítulo 11 do livro do Apocalipse. Amém? Pegue papel e caneta, então, para anotação. E vamos ao vídeo. Amém? Então, vamos estudar hoje o capítulo 11 do livro do Apocalipse. Amém? Antes de entrar no estudo do capítulo 11, é preciso lembrar que há intervalos ou interlúdios entre um capítulo e outro do livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse ele não é um livro que foi feito sincronizado, amém? Ele não é um livro sincronizado, amém? Então ele há intervalos entre um capítulo e outro, amém? E também vale explicar que o livro do Apocalipse, além de não seguir uma sincronia, ele também ele é bom saber que o livro do Apocalipse, as profecias em si, tanto as profecias do Antigo Testamento quanto as profecias de Apocalipse, eles revelam passado, presente e futuro, e isso acontece às vezes ao mesmo tempo. E isso vamos ver somente estudando o livro do Apocalipse. Por exemplo, no livro de Apocalipse, depois do capítulo 1, 2 e 3, que são as 7 igrejas, você vai ver no capítulo 4 eventos que são eventos que acontecerão somente no final dos tempos. E eles aparecem no capítulo 4. Assim também como há eventos que aparecem no meio do livro do Apocalipse, que também aparecem lá no final, e vice-versa, amém? Então ele não segue uma ordem cronológica, amém? O livro do Apocalipse não é um livro cronológico, amém? Então, as profecias, às vezes, elas revelam presente, passado e futuro, e às vezes acontece tudo isso ao mesmo tempo. Elas revelam presente, passado e futuro em um mesmo texto, em um mesmo capítulo, às vezes, amém? Vamos ver isso no capítulo 12, quando nós estudar o capítulo 12, amém? Então, há interlúdios ou intervalos no livro do Apocalipse. O primeiro intervalo acontece entre as 7 igrejas e os 7 selos. O segundo intervalo acontece entre os 7 selos e as 7 trombetas. O terceiro intervalo acontece entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Amém? E o quarto intervalo entre a 7ª trombeta e as 7 taças. Há outro intervalo, amém? Então, explicado isso, vamos ler o livro do Apocalipse, amém? A primeira parte, uma pequena parte de teólogos acha que o livro do Apocalipse foi escrito antes da destruição do templo, amém? Que isso aconteceu em 70 depois de Cristo por Tito, o imperador romano, amém? Isso está lá essa previsão foi dada pelo Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 24, verso 2 a 7, Lucas capítulo 21, verso 5 a 19 e Marcos capítulo 13, verso 1 a 2, amém? Outra segunda parte dos teólogos acham que é o novo templo
que será construído no fim dos tempos lá em Israel. Amém? E já há um grupo de judeus e autoridades para construir um novo templo chamado Instituto do Templo. Amém? Mas é uma minoria, e mesmo porque o local onde seria construído hoje o templo novo, o terceiro templo, vamos dizer assim, existe uma mesquita ou um templo chamado Domo da Rocha, lugar sagrado para os muçulmanos. Amém? E mexer nesse templo hoje, destruir esse templo para construir o terceiro templo lá em Israel, seria provocar a Terceira Guerra Mundial. Amém? Então há acordos, e já há acordos de construir o templo, o terceiro templo, um novo templo, vamos dizer assim, que seria o terceiro, ao lado da mesquita ali, do Domo da Rocha. Amém? Então já há esse órgão chamado Instituto do Templo, aonde há já os utensílios estão todos prontos, o treinamento dos sacerdotes já ocorre, tem uma escola de sacerdotes que treina esses sacerdotes, esses levitas, que irão trabalhar então após ser construído então esse terceiro templo. Mas por enquanto não existe um acordo para a construção desse terceiro templo. Amém? Explicado isso, então vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 11. Diz assim: as duas testemunhas. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que neles adoram, e deixa o átrio que está de fora do templo e não os meças, e não o meces, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Amém? Então, como eu dizia, sobre esse templo que João mede aqui, como eu falei, há um grupo que acha um grupo de teólogos, de estudiosos que acha que essa visão do templo, quando João mediu, ela foi feita antes da destruição do templo em 70 depois de Cristo pelo general Tito. E a outra parte dos estudiosos e teólogos acham que será a construção de um terceiro templo. Na minha opinião, é bem possível que seja construído um terceiro templo, porque tem o efeito da profecia chamada pedra no espelho d'água, que é a repetição do efeito profético através das gerações. O que seria então o efeito profético? Seria aquela pedra jogada no espelho d'água, onde ela quica 1, 2, 3 vezes, ou mais, e aí ela cai e afunda de vez. E a profecia geralmente tem esse efeito através das gerações. O primeiro templo, então, construído pelo rei Salomão, foi destruído em aproximadamente foi construído em 165, 167 antes de Cristo, pelo general Antíoco Epifânio,
Antes de Cristo, então, o primeiro templo construído por Salomão foi destruído pelo general Antíoco Epifânio em 167 antes de Cristo. E o segundo templo, então, reconstruído por Zorobabel e Josué, que relata então aqui no livro do Apocalipse, que são as duas oliveiras. O segundo templo, então, reconstruído por Zorobabel e Josué, foi destruído então em 70 depois de Cristo. Este segundo templo foi aquele que foi remodelado e foi reformado pelo rei Herodes, então, e foi esse que o Senhor Jesus teve contato no seu tempo, quando ele ainda exercia o seu ministério. Foi com esse templo, o segundo templo, então, remodelado por Herodes, que o Senhor Jesus conviveu. E esse segundo templo foi aquele que foi destruído, então, em 70 depois de Cristo, pelo general Tito. Amém? Então, por isso que se diz que será construído um terceiro templo, porque já houve dois, houve o primeiro e houve o segundo, e agora então se cogita então a possibilidade da construção de um terceiro templo, mas onde era, vamos dizer assim, os Santos dos Santos, bem aonde era os Santos dos Santos, existe hoje o Domo da Rocha, e dizem que ali embaixo da construção do Domo da Rocha está então o altar, o primeiro altar aonde Abraão sacrificou a Deus ali o primeiro sacrifício, então, quando Deus lhe pediu para sacrificar Isaac. Amém? Então é isso que contém ali embaixo do Domo da Rocha. Amém? O Monte Moriá. Então ali fica o primeiro altar onde Abraão fez o primeiro sacrifício a Deus. Por isso que é tão importante para os judeus a construção desse terceiro templo exatamente naquele lugar onde está construído o Domo da Rocha, mas por questões religiosas e políticas, hoje não pode ser construído nada naquele lugar, e há acordos já de se construir então o terceiro templo ao lado do Domo da Rocha, lá em Israel. Então, esse templo então que foi medido por João, parte dos teólogos dizem que foi o segundo templo, então, que foi destruído pelo general Tito em 70 depois de Cristo, foi esse que João mediu, e outros acham que será construído um terceiro templo. Particularmente, na minha opinião, eu até creio que seja a construção de um terceiro templo, que haja um terceiro templo no final dos tempos, amém? Porque, que nem eu explicava sobre esse efeito da profecia como a pedra no espelho d'água, que tende a se repetir através das gerações. Já houve o primeiro templo, houve o segundo, e creio que no final dos tempos, então, será construído o terceiro templo, amém? E essa profecia há de se cumprir, amém? Então, explicado então as questões sobre este terceiro templo, e porque foi dito então a João para não medir o ato que está de fora, porque foi dado às nações e que farão guerra contra Israel no fim dos tempos por 42 meses,
42 meses e 1.260 dias é a mesma coisa, e 42 meses são 3 anos e meio. Diz então: pisarão a cidade santa no final da grande tribulação por 3 anos e meio. Corresponde também a um tempo, 2 tempos, 3 tempos e metade de um tempo. Amém? Isso também estaria citado lá em Daniel capítulo 7, versículo 25, e Daniel 12, verso 7, e Apocalipse 12, verso 14. Este tempo também se refere ao anticristo, quando ele fará então perseguição contra a igreja e colocará a sua imagem no templo em Jerusalém para ser adorado como Deus. Esse acontecimento é interpretado também por alguns teólogos como a invasão por Antíoco Epifânio, que sacrificou o porco no templo em Jerusalém no ano 167 a.C., quando Epifânio matou 40.000 judeus e tirou os sacrifícios por 3 anos e meio, que ligeiramente estão relacionados e ligados com as 2.300 tardes e manhãs do livro de Daniel, capítulo 8, verso 14. Então, alguns teólogos acham que essa profecia já se cumpriu quando Antíoco Epifânio então destruiu o templo, o primeiro templo, vamos dizer assim, e tirou os sacrifícios ali por 3 anos e meio, e sacrificou um porco, um animal que era imundo para os judeus, aí profanando o templo. Então, para alguns teólogos, isso já se cumpriu e estaria ligado às 2.300 tardes e manhãs do livro de Daniel, capítulo 8, verso 14. Amém? As duas testemunhas. Então, agora explicado então essa parte sobre o terceiro templo que seria construído lá em Israel no final dos tempos, que estaria relacionado então os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Amém? É importante que você entenda isso. Vamos então agora ao verso 3. Ao verso 3, amém? Onde fala das duas testemunhas. Vamos ler então, capítulo 11, verso 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra, de toda a terra. Amém? Versículo 5. Se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. Se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito,
onde o seu Senhor também foi crucificado. Os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que seu corpo morto seja posto em sepulturas. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma voz do céu que lhes dizia: sobe cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus, ao Deus do céu. E é passado já o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. Amém? Então, este verso 3 ao verso 13 fala então sobre 2 mártires, 2 testemunhas, 2 profetas que surgirão na última metade ou última semana profética, então, da grande tribulação e antes da volta do Senhor Jesus, do grande Messias, amém? Então surgirão esses profetas. E quem são esses 2 profetas? Pela lógica ali, pela descrição, diz então que sairá fogo da sua boca para aqueles que quiserem lhe fazer dano. Sairá fogo da sua boca, e no dia das suas profecias eles têm poder para fechar o céu, para que não chova, e têm poder de converter as águas em sangue. Então, quem seriam esses 2 profetas? Alguns acham que é Elias e Moisés, porque quem cerrou o céu por 3 anos e meio foi Elias. Quem fez descer fogo do céu lá em 2 Reis, capítulo 1, verso 9 a 17, foi Elias. Quem não fez chover por 3 anos e meio lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, foi Elias. E quem transformou as águas em sangue e feriu o Egito com toda sorte de praga foi Moisés. Está lá em Êxodo, capítulo 7, verso 19 a 22. Amém? Então, quem seriam então essas duas testemunhas? Então, alguns acham que são Moisés e Elias, outros dizem que é Enoque e Elias, mas Enoque não é, porque Enoque não foi profeta, amém? Outros dizem que é Josué e Zorobabel, por causa que esse mesmo texto fala de 2 oliveiras e 2 castiçais, amém? E Zorobabel e Josué e Zorobabel estão citados lá em Zacarias capítulo 4, verso 1 a 11. Então, chama de Josué e Zorobabel as 2 oliveiras e os 2 candelabros, amém? Então, alguns acham que é Josué e Zorobabel.
Também em Apocalipse 11, verso 4, porque eles foram chamados para reconstruir o templo. Então, alguns acham que é Josué e Zorobabel. Outros dizem que seria o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, há várias interpretações sobre essas duas testemunhas, várias linhas de pensamentos dentro da teologia, amém? Outros diriam que é a igreja ocidental e a igreja oriental separada, amém, na história. Isso aconteceu, amém, na história do cristianismo. E outros dizem que vão ser 2 profetas que se levantarão no futuro. Baseado nas características que descreve o capítulo 11 do livro do Apocalipse, que eles têm poder de fazer fogo cair do céu e de transformar água em sangue e de encerrar os céus para que não chova por 3 anos e meio, no meu modo de ver, seria sim Elias e Moisés. Por que eu acho isso? Porque lá em Mateus capítulo 17, verso 2, na grande transfiguração, amém? Vamos ler lá no Monte da Transfiguração. Quem apareceu lá? Amém? Vamos ler então Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, verso 2, a transfiguração, então. Amém? E transfigurando-se, verso 2, capítulo 17, transfigurando-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Amém? Então, no meu modo de ver, seriam sim, pode ser sim, Elias e Moisés, porque nesse evento, quando Jesus transfigurou-se, apareceu lá Elias e Moisés. Então Moisés não morreu, Moisés está vivo, porque a palavra de Deus mesmo diz que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivo. E aqueles que morrem no Senhor, eles não morrem, eles dormem no Senhor, e estão vivos, amém? Então, no meu modo de ver, pode ser sim, Elias e Moisés, amém? Mas respeito também as outras opiniões, quem acham que serão dois personagens novos que se levantarão no final dos tempos, amém? No futuro, 2 profetas novos. Mas eu creio que seria difícil, porque o ministério de cada profeta é diferenciado e bem definido. E um não repete o ministério do outro, amém? Então, verso 1 fala da medição do templo, versos 1 a 2 do capítulo 11 do livro do Apocalipse. Verso 3 a 13, então, fala sobre as 2 testemunhas. Verso 4 e 6 fala do poder e das obras delas, que acabamos de mencionar. Terão poder de fechar os céus, converter água em sangue e fazer descer fogo do céu, assim como cuspir fogo da sua boca. Amém? Versos 7 a 10, o testemunho e morte deles, então, né? Fala então que eles serão mortos
pelo anticristo, então, que a besta que sobe do abismo, então, fará guerra contra eles e os vencerá, ali do verso 7 ao verso 10. E quando acabar seu testemunho, a besta que sobe do abismo, verso 7, lhes fará guerra e os vencerá, e os matará, e jazerá seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, também onde foi crucificado o seu Senhor. Então, fala então que nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, lá em Jerusalém, surgirão então esses dois profetas, e diz então que essa besta, que é o anticristo, fará guerra contra eles e os vencerá e os matará no final então dessa grande tribulação, lá em Jerusalém, e o seu corpo então jazerá na praça por 3 dias e meio. E diz então que todos verão os seus corpos mortos na praça. Vejam só, há 2000 anos atrás era impossível de entender essa profecia. Como todo o mundo inteiro verá os corpos desses profetas mortos lá em Jerusalém, no país de Israel. Como é possível isso? Há 2000 anos atrás não era possível, mas hoje, pela tecnologia que há, pela internet, pelos smartphones, isso será possível, amém, no fim dos tempos. Todos verão esses dois profetas mortos lá na praça, em Jerusalém, no final dos tempos. Como eles verão? Pela internet, pelos celulares, amém? Pelas imagens filmadas por esses equipamentos. Então, hoje é possível entender o cumprimento dessa profecia, amém? E diz então que o mundo, então, os homens se regozijarão com a morte desses dois profetas e festejarão, porque esses dois profetas, eles atormentaram as nações. Mas esses dois profetas, eles fizeram isso porque eles vieram testemunhar do poder de Deus e do Messias, vieram dar testemunho que Jesus era o Messias. Então, por isso que eles ganharam essa autoridade e este poder. Mas pensa bem, vai incomodar muitas nações naqueles dias, porque eles vão fechar o céu e vai haver seca, amém? E não vai chover e vai ser escasso o alimento. Então, por isso, essas nações vão festejar a morte desses profetas, amém? E eles vão ter poder de transformar os rios, as fontes das águas em sangue. Então, é lógico entender por que as nações vão festejar a morte desses dois profetas. Mas diz que ao cabo de 3 dias e meio, então, entra o espírito de vida nesses dois profetas, e uma voz então soa do céu e dizendo para eles: sobe para cá. E então esses profetas, eles subiram diante dos olhos de todas as nações, diante dos olhos do mundo, porque será filmado isso pela internet também. Então diz que houve grande temor, e por eles não crerem, então, no testemunho desses profetas, e por ele se alegrar com a morte desses dois profetas, então no versículo 13 diz que houve um grande terremoto. E onde vai ser esse terremoto? Lá em Jerusalém. Porque eles não creram no testemunho de Jesus. E um terremoto invoca sempre o poder e a presença de Deus, um juízo de Deus antes de um grande juízo de Deus. Então, os terremotos, eles aparecem na Bíblia. Apareceu, então, na crucificação de Jesus. Amém? E agora aqui, depois da morte, então, desses profetas, aparece, então, um grande terremoto, onde mata 7.000 homens. Amém? Então, esses profetas,
esses terremotos, eles sempre aparecem e estão ligados a juízos de Deus, amém? E o versículo 14 do capítulo 11, então, diz assim: e o fim do segundo ai e a sexta trombeta, então. O capítulo 14 diz, então, que é o segundo ai e a sexta trombeta. Antes que venha, então, o terceiro ai, que é a sétima trombeta. Amém? Versículo 14 diz assim: é passado já o segundo ai, e eis que o terceiro ai virá. Amém? E do versículo 15 ao 19, então, está mencionado ali o texto da sétima trombeta. Façamos leitura, então, amém? Diz assim, versículo 15 do capítulo 11, diz assim: tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e a pequeno e a grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos, e grande saraiva. Amém? Então a sétima trombeta, ela está ligada aos últimos juízos de Deus, amém? Após então esses dois profetas darem o seu testemunho da palavra de Deus e testemunharem do Messias, de Jesus, diz então que nesse tempo haverá grande conversão dos judeus, porque eles vão reconhecer que Jesus era o Messias, que veio e que eles não receberam. Então haverá uma grande conversão de judeus nessa época. Mas então, após tocar então a sexta trombeta e a ressurreição desses dois mártires, então desses dois profetas, vem a sétima trombeta. E agora então vem o reino de Jesus, de Yeshua. Amém? E agora então diz que vem o tempo de Deus julgar aqueles que destroem a terra. Quem é que destrói a terra? Os homens. Então Deus traz juízo a esses homens que fazem guerra, que inventaram a bomba nuclear, a esses homens que vão fazer a terceira guerra mundial, onde a terceira guerra destruirá a terra através das ogivas nucleares. Então vem o tempo agora de Deus julgar a terra e julgar os homens e assumir então o reino, o poder e a glória. Esse reino que é de Deus, que não é dos homens. E então de Deus estabelecer o seu reino com justiça, com poder e julgar então os que destroem a terra, e de dar o galardão aos seus profetas, aos seus servos e todos aqueles que creem no seu nome, amém? Ou seja, a sua igreja, e de ressuscitar mortos, amém? Então a sétima trombeta fala dos últimos juízos de Deus, amém? E chegamos então agora ao fim do capítulo 11 do livro de Apocalipse. Espero que você tenha entendido, tenha anotado essas explicações, amém? E até um próximo vídeo, então, se Deus assim o permitir. Mas eu quero orar com você antes
de encerrarmos. Amém? Maravilhoso e eterno Deus, cremos nas profecias, na visão do livro do Apocalipse que tu deu ao teu servo João, que revela, Senhor, o fim dos últimos tempos, ou a revelação dos tempos do fim, onde tu, em detalhes, ó Senhor, revelaste a teus servos os últimos acontecimentos no fim dos tempos. Cremos nela, meu Deus, que ela é fiel, que ela é verdadeira, e que o teu reino está próximo, e que o dia do teu grande juízo sobre o mundo, sobre os homens ímpios, sobre aqueles que destroem a terra, há de vir, meu Deus. E a tua igreja anseia por isso, por um reino justo, um reino pacífico, um reino de paz, um reino de justiça, onde não haverá mais maldade sobre este mundo, sobre essa terra, Senhor. Que venha o teu grande dia, o dia da tua grande ira, mas também, meu Deus, o dia da tua grande justiça que fará sobre esse mundo, meu Deus. Porque sabemos que a natureza clama, meu Deus. A natureza geme, com gemidos inexprimíveis, meu Deus, clama por justiça. A tua igreja clama, meu Deus, por justiça, pelo sangue que foi derramado dos teus servos em todas as épocas da história, Senhor. Pelos teus mártires, ó meu Deus, que pregaram e testemunharam da tua palavra e que por isso foram mortos, perseguidos, meu Deus. Faz justiça, Senhor, aos teus servos, à tua igreja, aos teus escolhidos. E traz, meu Deus, o teu reino, para que, então assim, meu Deus, haja um tempo de paz, haja um tempo, Senhor, de cura, haja um tempo, meu Deus, de prosperidade. E haja, meu Deus, novos céus e nova terra. Assim cremos, meu Deus, na tua palavra, em nome de Jesus. Oramos e cremos. Amém. E dissemos, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fica aqui então essa oração e esse estudo do livro do Apocalipse, capítulo 11. E até um próximo vídeo, se Deus assim o quiser ou permitir. Em nome de Jesus. Amém.